Então você precisa contratar alguém expressamente super rápido aí no seu negócio digital e precisa introduzir, dar umas boas-vindas, fazer o onboarding para essa pessoa. Meu nome é Rafaela Pessim, eu estou no mercado digital há mais de 6 anos e eu ajudo você a criar o seu time remoto comprometido. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que é muito fundamental, que é de fato o onboarding, essas boas-vindas para uma pessoa que vem de forma muito rápida para dentro do projeto. Então, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que vai acontecer. E eu quero te ajudar nisso para que você faça isso da melhor forma possível. Eu vou te apresentar os elementos quando eu tenho pouco tempo. E também vou te dar alguns elementos quando eu tenho um pouquinho mais de tempo. Se você está vendo esse vídeo tendo que fazer uma contratação rápida, acelera ele e vai anotando aqui os pontos e vai fazendo no seu onboard. Se você está vendo esse vídeo porque gostou do assunto ou qualquer outra coisa nesse sentido, anota e já vai produzir o seu onboarding dentro do seu projeto para que você não precise fazer dessa forma tão rápida e tu já tenhas uma estrutura. Porque quanto mais for estruturado esse onboarding, melhor vai ser, mais a pessoa vai se conectar, melhor você vai conduzir, tá? Então, por que, isso tudo? Recentemente eu até tive que fazer uma contratação expressa, O que aconteceu é que fui chamada para um projeto que eu não conhecia e eu precisei contratar uma gestora de projetos que eu também não conhecia. E aí eu tive que fazer essa contratação rápida. Eu não tinha tantos elementos sobre este projeto, Eu estava nova ali também. E eu precisei coletar aí algumas informações antes de fato começar o onboarding. Então, veja qual é a sua realidade. Se você é do negócio, você já está no negócio há muito tempo, o projeto é seu e você quer contratar uma pessoa e a toque, você precisa também coletar essas informações, ter isso aí estruturado para depois de fato apresentar isso. Como não deu tempo, eu não fiz uma apresentação formal. Eu não tinha tanto tempo, eu tinha que fazer o negócio no dia seguinte. Eu conversei então com o CEO do negócio, trouxe todas as informações para que eu pudesse trazer ela, porque era eu que estava trazendo a gestora e não ele contratando a parte. Então, como eu fiz a indicação e eu precisava desse suporte, eu pedi para que ela também viesse junto no projeto e eu fiz o meu onboard junto um pouquinho com o dela, então foi tudo muito rápido, mas mesmo assim deu super certo. E aí, eu fui coletar algumas informações, tá? E essas informações eu vou trazer as quais que eu coletei para que vocês tenham claridade em relação a esse processo. Sim, depois que eu coletei as informações, eu marquei uma reunião online com essa pessoa remota, chamei para uma call. E dentro dessa call, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar algum ponto de identificação. Nesse caso, a pessoa também era mãe, aí eu me perguntei dos filhos, eu perguntei por que ela estava morando naquele lugar. Eu fiz alguns pontos de conexão sobre algumas situações para que a gente tivesse ali um match, para que a gente buscasse ali algumas identificações. Isso é fundamental fazer. Tá, gente? Não deixe isso tem que ser intencional. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir o que elas têm para falar, mas eu vejo que muitas vezes isso não é intencional dentro dos negócios, tá? As pessoas, vamos lá, papapá. Gente, por mais que seja rápido, para depois dar certo, para depois não haver a desistência, tem que fazer com um pouquinho mais de calma, tá? E aí, como eu não tinha apresentação, joguei isso no mapa mental e já comecei falando de mim. Nesse caso, eu comecei falando de mim porque era essa a situação. Se fosse o meu negócio, eu não começaria falando de mim. Eu comecei a falar do negócio. E o que eu falaria do negócio? Eu vou começar pelo negócio, depois eu vou falar o que eu falei de mim, tá? Eu falaria o que esse negócio faz, por que ele está no mercado, como é que ele impacta a sociedade, qual que é a área de atuação dele, onde é que esse negócio chega. Eu tenho negócios que chegam só no Brasil, por uma questão jurídica, eu tenho negócios que chegam no mundo todo, então, porque é uma questão global. Então, eu preciso saber onde que esse negócio chega, onde é que ele já chegou, quais são os impactos que ele tem. Se você tiver depoimentos, traga também, tá? Principalmente se você tiver mais tempo dentro do seu onboarding, se você tiver esse tipo de tempo, traga também depoimentos, porque isso vai trazer
é claridade sobre o impacto do trabalho que a pessoa vai estar fazendo. Traga também qual é a função desse negócio para os sócios, né? Sim, é função crescer, os sócios também, eles querem devolução de todo o esforço que eles tiveram. Se você é do seu negócio, se você quiser trazer isso da sua história e tudo mais um pouco, é importante também, como é que a gente começou e tal, onde é que a gente está agora. Isso é fundamental para a pessoa ver, dependendo do estado que ela está, entender que você não começou ontem, né? Você é uma pessoa que já está indo, você já é uma pessoa que está contratando alguém mais preparado por causa disso, ou está dispondo de uma grana a mais. Se você está começando, traga esse comprometimento de, eu agora não estou podendo fazer tantas coisas, mas eu preciso contar com pessoas que lá na frente vão ganhar junto comigo, né? Roer o osso junto comigo, vai comer filé mignon junto comigo, né? Isso é um traço de caráter necessário dentro da liderança. Líderes têm esse traço muito forte, então ter o teu tempo também de empresa também importa. Então traz um pouquinho em relação a isso. No meu caso, como eu estava entrando no projeto novo, eu não tinha assim muitos elementos para trazer. Então eu falei justamente sobre isso. Eu também estou nova nesse projeto, também estou começando, e trouxe um pouquinho da minha jornada. Isso também traz um pouco de conexão e traz porque a pessoa entenda de onde tu veio dentro desse mundo, porque que tu tem essa autoridade que tu tens, e te colocar de fato no teu posicionamento, né? Muitas vezes as pessoas não têm nem claridade por que tu tá dando determinadas opiniões em relação às coisas, mas por que você não conseguiu se apresentar, tá? Ou você não fez isso quando foi o momento. Fechou aqui, né? Traga os valores, né? O que é importante em termos de valores para a equipe, o que eu prezo. A equipe tá aqui para ajudar, a equipe tá aqui para valores em relação a trabalho, em relação a vamos ter tempo neste momento, vamos priorizar tais coisas. Então isso é bem importante. Fechou essa questão do negócio, você vai para a equipe, você vai apresentar cada membro da equipe. A equipe não vai estar ali? Não, a equipe não vai estar ali. Você vai falar o nome das pessoas. Se eu tenho tempo, eu tenho foto das pessoas. Se eu conheço elas, eu tenho tudo já. Eu digo mais ou menos o que cada um faz, né? Ou pelo menos a função. Esse cara aqui cuida disso, disso e disso. Esse cara cuida disso, disso, disso. E eu já tinha, nesse caso, algumas observações sobre algumas pessoas, então eu já passei isso para ela, porque ela era uma pessoa que precisava saber disso. Nem todo mundo precisa saber de detalhes de gestão de pessoas, tá? Se vai contratar alguém da base, você não precisa colocar detalhes. Dá uma olhada nessa questão aqui, você tem que cuidar disso aqui, principalmente como da relação da equipe, tá? E aí sim, você vai apresentar como você vai ajudar essa pessoa nesse projeto ou nesse negócio, né? Onde que você vai estar nesse mundo. Traga aí já o organograma, te identifique onde você está e te identifique em relação também a essa questão de função, enfim, onde que a pessoa te acha, ou com quem ela vai falar, qual que vai ser o par dela, esse tipo de informação, assim que você apresenta a equipe, você já pode estar colocando também. Fechou isso? A gente vai para ferramentas e processos, tá? Os processos são esses, eu tenho esses funis, eu tenho cada ferramenta, essa ferramenta faz isso, essa ferramenta faz aquilo, tá? Isso também é bem importante, porque muitas vezes a gente passa isso batido, parece que, eu tenho Active, eu tenho não sei o que, tá, mas Active Campaign é pra quê? O Miro é pra quê? O Trello é pra quê? O ClickUp é pra quê? Às vezes as pessoas não têm conhecimento. Mas se ela não tem conhecimento disso, ela não tem que estar na minha empresa. Depende. Daqui a pouco ela só trabalhou com uma ferramenta. Daqui a pouco ela não estava em relação a isso. Daqui a pouco o teu caixa nem permite que tu tenha uma pessoa com tanta experiência. Se tu tem, essa pessoa já estava lá nos pré-requisitos da sua vaga, beleza, vem com isso mas se certifica se a pessoa está. Isso tudo é muito claro para ela, tá? Gente, sem ego, tá? Porque, seguinte, não dá aqui pra gente ter a ideia que todo mundo sabe tudo. Então, se certifica se a pessoa sabe de fato. Vai ali, coloca as ferramentas que tu usa, pergunta se ela tem claridade de todas aquelas ali, se tu sabe o que é isso e tal.
E pede sinceridade da pessoa, tá? Porque se a pessoa não te der sinceridade, que ela não conhece, que ela não sabe determinada coisa, isso até é um ponto ruim, tá? Até por uma questão de caráter. Se ela diz que sabe e depois não sabe, ela vai te mentir de novo. Outra coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Trazer quais são as dificuldades. Quem é a pessoa que vai exigir dela mais? O que ela tem que tomar cuidado? Sempre tem que ter o policial bom e o policial ruim. Por quê? Porque nessa hora é que você alinha as expectativas. Olha só, a gente vai trabalhar final de semana. Vai ser duro, vai ser puxado. Esses primeiros dias vai ser terrível. Eu preciso de ti, eu preciso do teu comprometimento, eu quero saber se tu tá disposto a isso. Não venha trazer flores para algo que é tão, às vezes, corrido. E busca, agora tá assim, e eu preciso da tua ajuda para organizar isso, para que eu não tenha mais esse tipo de correria aqui dentro. Então, deixem isso tudo muito claro. As pessoas que deixam as dificuldades mais claras logo no início, isso é fundamental deixar claro no início, são as que mais têm conexão e fazem com que a pessoa consiga perdurar mais tempo, tá? Gente, isso aqui pra mim é o essencial. Eu vou dizer um pouquinho mais sobre aquilo que eu faço além disso, tá? Se tem sistema de bonificação, eu já trago aqui. Se eu não combinei essa questão de valores, como a pessoa vai ser paga, qualquer coisa nesse sentido, eu também já combino aqui. Uma coisa que eu gosto de falar, às vezes tu não consegue falar no onboarding, mas depois tu tem alguma oportunidade, é perguntar se a pessoa tem alguma restrição de horário e tudo mais. Que nem essa pessoa, como é mãe, ela certamente tem alguma restrição de horário, porque eu também sou e eu sei que eu tenho. Então tem algumas coisas que eu não posso, alguns horários que eu não posso. Então eu vou criar também essa conexão e perguntar para ela o que ela não pode, que dias ela não pode, né? Ainda mais nesse caso que ela não é uma pessoa fixa de horário até tal horário. Ela pegou este projeto para fazer. Então eu preciso ter esse discernimento e já alinhar ali, porque se não sabe o que vai acontecer, a pessoa vai dizer que não pode determinado horário, que você pode, e aí a pessoa vai dizer, esse horário não posso. Aí vai ficar parecendo que a pessoa nunca pode, mas não é isso, é simplesmente porque aquele horário específico ela tem que buscar a criança na escola e não dá. E se você não prioriza essa questão de relacionamentos, valores, em relação à pessoa, o dia que você precisar, ela não vai te priorizar. E a pior coisa que você pode fazer por você mesmo é não se priorizar nesse sentido. Não priorizar sua família, não priorizar sua saúde, porque senão essa conta vai chegar para ti também. Então já pergunta, já tem em mente isso e já descarte esse negócio. Às vezes, você vai precisar por um tempo este horário e talvez isso seja um limitador até para você continuar essa parceria. Tem algumas situações que podem ser limitadoras, essa questão do horário pode ser uma, para que você continue com essa pessoa no projeto. Então, tenha em mente isso e já alinhe isso logo de cara, senão não onboard logo em seguida, para que esse tipo de situação não venha te chatear, porque é desnecessário. Porque, gente, vamos lá. As pessoas só não ficam por pequenos detalhes que vão acontecendo ao longo do tempo. E aí, porque a gente não preparou determinados pontos. Que é muito mais do que a familiaridade do processo, da gestão, do andamento daquele projeto. São esses detalhes que vão fazer com que a pessoa, de fato, queira ficar, se comprometa ou não. E tu vai ver logo de cara. Vai ver logo nos primeiros dias se a pessoa vai continuar ou não. Ela demonstra isso. Outra coisa que eu faço quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, além da apresentação, das fotos, de já ter isso alinhado, as questões onde estão os acessos, muitas vezes, se é muito rápido, eu tenho que fazer isso no segundo momento. Eu também trabalho com, se tem bonificação, eu já coloco na apresentação, eu coloco na bonificação também quem são nossos parceiros, né? Quais são os pontos de apoio, né? Dentro da equipe. Eu já falo um pouquinho mais sobre
O que mais? Eu falo também sobre algumas iniciativas internas que a gente tem quando a gente pode fazer, quando tem, né, iniciativas, nesse caso não tinha nem como eu colocar, deve ter, eu nem sabia. Então, isso são coisas que você pode estar colocando, falando um pouquinho mais sobre você, um pouquinho mais sobre a empresa, a história da empresa e tudo mais, tá? Isso vai depender muito de quanto tempo você tem, o tamanho das informações que você tem. Fechei isso, esses itens essenciais, ou os que você pode fazer a mais aí, se você tem tempo, eu tenho que dar para essa pessoa um próximo passo. De cara, eu já tenho que sair com o próximo passo. Então, a gente vai fazer essa reunião, eu preciso que você organize isso, isso e isso, eu preciso que você me mande esse e-mail para eu te dar os acessos, eu preciso que você me passe isso, eu preciso que você estude sobre isso, porque eu não tenho muito tempo. Você não vai falar porque você não tem muito tempo, mas porque a gente tá com as coisas atrasadas, a gente tá correndo contra o tempo, nesse sentido, tá? Então, sempre dá o próximo passo da clareza para essa pessoa, para entender que ali, quando você demonstra que você tem clareza sobre o próximo passo, ainda que você não tenha clareza de todos, mas se você demonstra, a pessoa se sente mais segura a fazer aquilo e tá mais comprometida em fazer aquilo. Faz sentido? Isso, gente, esse onboarding, ele tem que trazer esse equilíbrio entre clareza e conexão. Tem uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Se eu demonstro ordem de cara, eu tenho mais chances de ter o comprometimento dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa fica onde tem organização. Inconscientemente. Ela nem sabe te dizer por que ela ficou ali. Eu me identifiquei, o negócio fluiu, não sei o quê. Mas por quê? Porque você trouxe ordem. Decência porque você trouxe clareza. Decência porque você falou dos seus valores. Então, não negligenciem essa parte se vocês querem manter as pessoas. Ouço muito. A gente botou a pessoa, não deu certo. Ela não conseguiu. Por quê? Porque eu não tive um bom onboarding. Eu botei para a pessoa e disse, isso que você vai fazer. Eu preciso introduzir essa pessoa. Eu preciso ter alguns processos. Depois, além disso, eu tenho que fazer uma próxima etapa. Fazer o onboarding da equipe dessa pessoa. Preciso levar essa pessoa para a equipe saber e conhecer ela. De que forma eu vou fazer isso? É remoto, tem pouca conexão. Então, eu tenho que saber conduzir todos esses itens. Mas o onboarding dessa pessoa para a equipe é um outro assunto para outro vídeo. Gente, gostou desse vídeo? Trouxe algum insight? Colocou alguma coisa de elemento no seu onboarding que não tinha? Curte aqui para eu saber que esse vídeo tá bom. Se você tem algum comentário, quer introduzir alguma coisa, quer entender alguma outra coisa, por favor, deixa aqui também sua pergunta que eu vou responder, tá bom? Fiquem com Deus, inscrevam-se nesse canal e até o próximo. Tchau, tchau!